Uma sessão espírita na Bíblia, parte 2. Interessante que hoje eu postei esse slide para alguns amigos meus no Rio de Janeiro, amigos pastores. E um amigo querido falou assim: Pastor Júlio, estou preocupado com você. Falei, por quê? Porque você está abordando um tema perigoso. O que está acontecendo com você? Isso pode levar alguns fiéis a caírem em erro. Eu falei, está me estranhando, rapaz? Está me estranhando? Me conhece mais não? Isso é marketing. O tema é puro marketing. O que importa é o conteúdo. Assista a mensagem, falei para ele, que você vai saber o que está por detrás dessas palavras. Então vamos lá. Passei. Só para a gente poder se encaixar, se contextualizar. Em 1 Samuel 28, nós vimos que de fato Saul se comunicou com o espírito de Samuel. Você vai ler depois, 1 Samuel 28 em casa. Se você não ouviu a primeira mensagem, não tenho como fazer um resumo dela aqui. Vá para o YouTube, tá lá. Vá para o YouTube, tá lá, tá bom? Pergunta a Abel depois a referência, que ele vai te dar a mensagem na íntegra. Nós vimos então que Saul de fato se comunicou com o espírito do falecido Samuel. Hoje então eu quero partir para as implicações. Se Saul de fato se comunicou com o espírito de Samuel, o que é que isso implica na minha vida cristã? O que é que isso acarreta para a minha fé conservadora, ortodoxa, quanto ao credo básico da palavra de Deus? Vamos então aí? Parte 2, começamos hoje as implicações. E eu quero responder algumas dúvidas, alguns questionamentos. Deus permitiria um profeta como Samuel participar numa prática condenada? Deus permitiria um profeta como Samuel, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um arauto, um mensageiro do céu, Deus permitiria que ele participasse de uma prática condenável que era a consulta aos mortos? Vamos responder essa primeira pergunta. Algumas pessoas raciocinam que o espírito morto de Samuel não poderia ter falado com Saul por causa da proibição de Deus em todo o Velho Testamento acerca de tal prática. O raciocínio destas pessoas é de que Deus não permitiria a um servo tão fiel como Samuel participar numa prática hedionda, já condenada pelo próprio Deus. Seria uma contradição, um paradoxo. Nós já demonstramos aqui que de fato Deus condena. Não há que ter dúvidas quanto a isso. Deus condena a prática da comunicação com os mortos. E concordamos que não faz sentido um servo dele participar em algo condenado. Só que eu quero lembrar duas coisas a vocês, com base nesse texto de 1 Samuel 28 e no entendimento geral que eu tenho da Bíblia. Primeira coisa, não devemos tentar limitar Deus pelo nosso raciocínio. Deus não age sempre conforme as nossas expectativas. A própria palavra de Deus nos mostra muitos textos que para nós não há muito sentido, que para nós não há muita explicação. É interessante que quando Pedro escreve a sua carta, ele fala que a Bíblia continha alguns escritos de difícil entendimento e que as palavras de Paulo eram distorcidas porque as pessoas não conseguiam compreender o texto bíblico na íntegra. Existem coisas que não nos foram reveladas e não compete a nós saber. Comigo, vamos lá? Deuteronômio 29, 29. Com você, comigo, venha. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Grifa esse texto na sua Bíblia. Deuteronômio 29, 29. Marca esse texto na sua Bíblia. A Bíblia também diz mais adiante, Jó, capítulo 5, versículo 9. Venha comigo, vamos. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres
que não se pode contar. Por esse motivo, nós devemos ter muita cautela em tentar vincular o que vamos aceitar Deus fazendo dentro daquilo que a gente julga ser lógico, dentro do nosso raciocínio humano. Não compete a você ditar a Deus o que Ele pode ou não pode fazer. A nossa mente, mesmo iluminada pelo Espírito Santo, é capaz de errar na sua lógica. Eis a razão pela qual Deus nos deu a palavra para confirmar as suas verdades para nós. Vamos lá então, segunda explicação. Há muitos exemplos na Bíblia de quando Deus permitiu uma pessoa cometer um pecado e ainda usou aquela pessoa. Há muitos exemplos na Bíblia de quando Deus permitiu uma pessoa cometer um pecado e ainda usou aquela pessoa. Vamos lá. Ao dizer isso, eu não estou afirmando que Deus é contraditório ou que Ele aprova o pecado. Isto apenas significa dizer que Deus é soberano. E mesmo quando alguém pecar, Ele ainda pode realizar a sua vontade. Eu costumo dizer que se nós somos de Deus, mesmo se errarmos, mesmo se tropeçarmos, Deus irá fazer no fim das contas a vontade dEle triunfar em nossa vida. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. A mentira é proibida ou não por Deus? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Êxodo 23:1. Comigo. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Várias pessoas nos relatos da Bíblia mentiram, mas até suas mentiras permitiram a realização da vontade de Deus. Vamos ver alguns exemplos? Abraão, vamos lá. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Gênesis 20:1-2. Abraão mentiu ao dizer que a sua esposa Sara era sua irmã, para que ele não fosse morto por alguém mal intencionado de querer a sua esposa para si. Segundo exemplo, Jacó. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Gênesis 27:18-19, o famoso texto em que Jacó rouba a primogenitura de Esaú, mentindo, passando-se pelo seu irmão. Terceiro caso de mentira, Raabe, vamos lá? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Josué 2:1-6. Raabe mentiu, escondeu os espias de Israel, dizendo que não estavam mais lá. Abraão, Jacó, Raabe, todos mentiram. Mas olha aqui para mim. Ainda assim, Deus realizou a vontade soberana dele através destes homens. E todos eles são contados entre os antepassados de Jesus. Vamos lá? Mateus 1:2-5.
registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé. E estes mentirosos, Abraão, Jacó, Raabe, foram citados em Hebreus como colunas da fé cristã. Vamos lá? Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hebreus 11, 8, 17, 21 e 31. Se liga aqui em mim, por favor. Não estou aqui dizendo, como alguns alegam, que Deus abençoou estas figuras por causa das suas mentiras. Não é isso. Estamos dizendo, na verdade, que Deus abençoou cada um destes heróis bíblicos, apesar das suas mentiras. É bem diferente. Nem por causa de um pecado condenado por ele próprio, Deus deixou de usá-los para realizar a sua vontade. Segundo exemplo, adultério. O adultério é proibido por Deus, sim ou não, meus irmãos? Vamos lá? Êxodo 20, 14. O que está lá? Não. E a sentença era de morte para os que fossem encontrados em adultério. Vamos juntos? Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser o quê? Levítico 20, 10. Davi cometeu adultério com Batseba. O filho da relação morreu. Mas o segundo filho que eles tiveram foi Salomão. Segundo Samuel 12, versículo 24. Depois Davi consolou sua mulher Batseba pela perda do primeiro filho e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Salomão foi um dos homens mais sábios de toda a história. Nem Davi, nem Batseba foram mortos pelo seu pecado, de acordo com o mandamento bíblico. E o filho deles veio a ser um dos maiores reis de Israel e aquele que construiu a casa, o templo do Senhor em Jerusalém. Davi também cometeu outro pecado, quando matou o marido de Batseba, Urias. O homem inocente, o homem justo, o homem íntegro. Matar também é proibido por Deus. Avança aí. Êxodo 20, 13. Diz o que, irmãos? Não matarás. E a sentença também era de morte. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Êxodo 21, 14. E o que aconteceu? Deus não matou Davi por causa daquilo que ele fez. Embora seu pecado tenha sido terrível, a ponto de trair um homem justo, como Urias, e deitar-se com a sua mulher. Apesar de tudo isto, Deus continuou abençoando Davi como rei de Israel. Ele teve consequências, sim. Ele sofreu, sim. Ele foi humilhado, sim. A mão de Deus pesou sobre ele, sim. Mas apesar disto, Davi continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Vamos lá? Juntos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. A Bíblia indica que apesar dos seus graves pecados,
Davi continua a ser reputado, considerado como um homem que seguia a vontade de Deus. Apesar dos seus pecados, Deus usou Davi para realizar a sua vontade. E lembremos-nos que Davi foi um dos maiores antepassados de Jesus, a ponto de Jesus ser conhecido como filho de Davi. Mais uma vez, irmãos, entendam onde eu quero chegar, pelo amor de Deus. Não quero insinuar aqui que Deus aprova o pecado. Existem consequências terríveis para quem peca, para quem desobedece. Davi é um exemplo. Vamos estudar mais sobre ele no decorrer das próximas semanas. Mas é evidente, é óbvio, é claro, que Deus pode permitir algo que vai contra a vontade dele, algo que transgrida os mandamentos dele, e ainda assim realizar a sua vontade através daquela pessoa ou daquela situação. Poderia citar outro exemplo, Sansão. Sansão, pelo seu pecado, foi condenado e na sua morte matou mais inimigos do que em vida. Então eu quero que você tenha cautela em declarar que Deus jamais permitiria que um servo dele possa fazer esta coisa ou aquela outra. Embora a procura pela comunicação com os mortos seja expressamente condenada pela palavra de Deus em todo o Velho Testamento, isso não impediu de Deus usar uma situação especial para poder fazer valer a sua vontade. Deus é soberano, está acima de nossa consciência e entendimento, e isso nos basta. Uma outra pergunta que eu quero responder. Você lembra do texto? Quando Saul conversa com o espírito de Samuel, Samuel diz para ele o quê? Amanhã você e seus filhos estarão comigo. A minha pergunta então é: será que quando Saul morreu, ele foi para o mesmo lugar de Samuel? Saul morreu em pecado. Saul morreu em rebeldia. Aliás, quando analisamos o texto, Saul cometeu suicídio. Como é que um homem santo como Samuel, um homem de Deus como Samuel, separado pelo Senhor, juiz, profeta, como é que Saul poderia estar onde Samuel está? Não há aí uma contradição? Vamos lá. Primeiramente, precisamos observar que quando Samuel fala com Saul, naquela visão que Saul teve, que amanhã tu e teus filhos estareis comigo, ele não estava se referindo, escute isso, a um lugar geográfico, tipo céu ou inferno, tipo Teixeira de Freitas ou Itamaraju. Ele estava se referindo a um estado. E qual era o estado de Samuel? De morte. De morte. Amanhã você vai estar comigo. Por quê? Porque você vai morrer. Vai morrer como eu morri. Mas não estava dizendo que ele estaria no seio de Abraão ou no céu. Vamos entender isso aí. Vamos compreender melhor isso aí. A palavra hebraica mais comum para a morte é a palavra Sheol. Sheol, grava essa palavra. Literalmente, ela significa sepultura. Vamos ver alguns textos? Vamos lá? Gênesis 37, 35. Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Sheol. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura, Sheol, e faz subir. 1 Samuel 2,6. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro, sepultura, Sheol. Salmo 89, 48. A sua casa é caminho para a sepultura, Sheol, e desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, 27.
Se ele, Samuel, estava no sepulcro, na sepultura, seu corpo enterrado, que era o Sheol que os hebreus conheciam, certamente Saul, quando morresse, iria para lá também, para a sepultura e para o sepulcro. É esse o entendimento. E não que ele iria para o céu ou para o seio de Abraão, onde Samuel se encontrava. Vamos avançar, avança aí. 3, avança aí. 3. Algumas pessoas alegam que Deus não teria respondido a Saul pelo profeta Samuel. Por quê? Porque se Saul procurou Samuel em vida e Samuel não falou com ele em nenhum momento, por que é que agora, após a morte, Samuel iria falar com ele? E Samuel, sendo um homem santo, como é que ele iria dar uma profecia para quem estava em pecado como Saul? Vamos ler um texto bem interessante que vai nos explicar isso aí. Ezequiel, vai lá. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: arrependem-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Ó que coisa! Está compreendendo o que você está lendo, meu irmão? Homens idólatras, pagãos, consultando a Deus, e Deus falando: eu mesmo vou responder. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. E isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 14, do 1 a 11. Resumindo, olha o que Deus fala: se um homem está com o coração cheio de idolatria, se um homem está com o coração cheio de pecado, eu vou me levantar e vou, quando ele me procurar, dar a ele uma resposta. Mas é uma resposta de destruição. O que foi que Samuel falou com Saul? Você vai morrer amanhã, você e seus filhos. O texto diz que Saul perdeu até as forças, quase morreu quando ouviu a declaração. Para finalizar então, avança, mas avança bem, até Levítico. Para aí, olha aqui para mim, para fechar esse assunto. A Bíblia condena claramente a comunicação com os mortos, que ninguém tenha dúvida disso. Levítico 19:31, comigo, venha. Não vos voltareis para os necromantes. Espera aí, o que é um necromante, irmãos? O que é um necromante? É alguém que faz o quê? Que consulta os mortos. Cartomante, consulta cartas. Quiromante, consulta a mão. Necromante, consulta os mortos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26.
Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Ó, Levítico 20, 27. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Deuteronômio 18, do 9 ao 12, 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isaías 8,19, para fechar. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Então entenda isso, por favor, em nome de Jesus. Deus proíbe a prática da necromancia, da consulta espiritual aos médiuns, de se buscar revelações por meio dos mortos. Mas ele usou um evento especial com Saul, para fazer valer, repito, a vontade dele. Só que aquele evento não é padrão de doutrina. Aquele evento não é padrão para ser seguido. Aquele evento não é ordem para se fazer igual. Pelo contrário. Olha o que acontece com Saul por causa daquele evento. 1 Crônicas 10, 13. Olha que interessante. Deus permitiu que Samuel falasse com Saul. Agora olha o que aconteceu. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara. E também por que ele morreu, irmãos? Continua aí. Por que ele morreu também? Porque, eu quero ouvir a igreja, toda a igreja, por que ele morreu também? Porque interrogara e consultara uma necromante. Deus proibiu, abriu uma concessão, situação especial, e depois condena Saul por aquilo que ele mesmo permitiu que acontecesse. Se uma pessoa hoje quiser ignorar essa proibição, ela tem toda a liberdade de ir a um centro espírita kardecista para ouvir a voz de demônios, espíritos enganadores, para ouvir a voz de entidades espirituais mentirosas e fraudulentas. E talvez até consiga a façanha de conversar com além-túmulo, mas um dia ele terá que responder a Deus por suas ações. Ele terá. A evidência da Bíblia indica que a mesma resposta essa pessoa receberá, como aqui Saul recebeu. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Agora olha só para mim aqui. 1 Crônicas 10, 13 se refere à morte física. Saul morreu fisicamente porque consultou os mortos. Só que em Apocalipse a Bíblia vai dizer que quem faz o que Saul faz vai morrer eternamente, espiritualmente, e é pior do que a morte física. Vamos ver isso aí? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e a que mais? Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você chamar um médium hoje
de um centro espírita kardecista de feiticeiro é um insulto. É um insulto. Porque na nossa ideia popular, feiticeiro é quem faz magia negra. Trabalhos de maldade para outros. E o médium dirá que ele apenas recebe entidades espirituais para servir de elo de comunicação entre o mundo dos mortos e o dos vivos. Mas nós temos que entender a Bíblia. Temos que entender a Bíblia. Uma curiosidade. A palavra feiticeiro, ela vem do grego pharmakon. Pharmakon. Essa palavra pharmakon, ela dá origem a uma palavra muito conhecida em português. Que palavra? Que palavra? Pharmakon. Hã? Pode falar. Farmácia. Farmacêutico. Olha que interessante, né? Aqui tem a irmã Flávia que faz farmácia, que ninguém pense que ela é uma feiticeira em nome de Jesus por causa disso. Ela nem está aqui agora, ainda bem. Mas essa palavra feiticeiro, que vem do grego pharmakon, ela se referia também, olha aqui para mim, àqueles que consultavam os mortos. Feiticeiro, na linguagem bíblica, é quem fala com os mortos. E a parte deles será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então que ninguém pense que porque no texto bíblico há uma abertura para um evento, que você está liberado para isso. Eu fico impressionado, irmãos, com a qualidade do evangelho hoje em dia. A igreja do século 21 é uma vergonha, uma vergonha. Eu recebi um vídeo no Zap de uma mulher pentecostal, de uma igreja do Reteté, das 7 Canelas de Fogo, indo a um centro espírita, não sei se alguém aqui assistiu a esse vídeo, indo a um centro espírita para se comunicar com o seu filho que havia morrido dias antes, num desastre. Filho esse que também era membro da igreja cristã evangélica que ela congregava. E depois de ouvir uma carta emocionante, de uma palavra linda, onde o seu filho dizia: agora eu me converti, mamãe. Agora eu sou crente, mamãe. Ainda falava que era crente. Ela chorosa dizia no microfone, diante daquele auditório espírita: eu não tenho problema em estar em lugar nenhum, porque para mim mais importante do que tudo é poder falar com meu filho, mesmo que eu tenha que vir a um centro espírita, porque eu amo com um amor sem igual. Essa é a qualidade da fé cristã do século 21. Uma fé sem convicção, uma fé sem segurança, uma fé sem certeza, uma fé sem conhecimento. Que aqui, em nome de Jesus, o único Espírito que você possa ouvir seja o Espírito Santo de Deus. O único Espírito. Quero fechar com o último verso. Passa, por favor. Pode passar. Pode passar. Comigo, vamos lá? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem é de Deus não é seduzido pelo engano do diabo. Quem é do Senhor tem discernimento espiritual para saber quando é Deus que está falando e quando é o inimigo que está se manifestando. Eu já participei de muitos momentos de culto, irmãos, com pessoas falando em línguas estranhas e possessas pelo demônio. Sabia disso? Falando em línguas estranhas e possessas pelo demônio. Já participei de muitos cultos de homens pregando a Bíblia, abrindo a Bíblia, mas falando heresias diabólicas, porque se há alguém que conhece a Bíblia melhor do que eu ou você, é Satanás.
Ele conhece muito bem a Bíblia. E ele vai aplicar a Bíblia para o bel prazer dele, para aquilo que o agrada, para aquilo que de fato faz com que os seus planos sejam cumpridos. Então, discernimento, irmãos. Discernimento é a palavra da hora. Eu estava comentando hoje com um grupo. Você sabia que quando Hitler se levanta na Alemanha nazista, ele chegou ao poder apoiado por boa parte dos cristãos de sua época, cristãos católicos e protestantes, cristãos evangélicos e católicos, viam em Hitler uma espécie de salvador da pátria. Mas Deus tinha um remanescente no meio daquela igreja, e dentre esse remanescente levantou-se um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. E Bonhoeffer abandona uma cátedra universitária nos Estados Unidos, onde ele estava comodamente instalado, para voltar à Alemanha e bater de frente com o regime nazista. Ele era luterano, só que ele é denunciado pelos seus próprios irmãos e morre enforcado no campo de concentração. No dia que as tropas aliadas conseguiram derrotar a Alemanha, foi o dia que ele foi enforcado e morto. Um homem que morreu pela verdade, teve discernimento para não se deixar levar pela mentira. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta. A mídia, irmãos, é impressionante. Eu estou procurando, quero que alguém me indique um site que seja limpo, um site que seja puro, um site que seja menos vicioso, porque não tem para onde você correr. Todos os sites fazem apologia da pedofilia, todos os sites fazem apologia da ideologia de gênero. Não tem para onde você correr. É o UOL, é Globo.com, é o que você pensar. A mídia está sendo governada por Satanás. E nós muitas vezes estamos abraçando estas ideias, achando que são ideias da hora, e das quais não podemos ficar distantes. Não. Nós somos de Deus, e nós conhecemos a verdade que liberta, e a verdade que nos guia e nos orienta. Se você é do Senhor, feche os ouvidos para toda a voz de Satanás, porque o espírito do engano não é o que tem que ter comunhão com você, mas sim o Espírito de Deus.